Então, pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Esse tema de hoje surgiu por conta de uma demanda da última palestra sobre tributação, legislação previdenciária e tributária, onde muitos se deram conta que estavam deixando de fazer a contribuição do Fundo Rural e para fazer a contribuição precisam ter esse cadastro. Então, conversando com o Emerson, conversando com o Fernando, que é o contador da Acolhida na Colônia, achamos importante estar fazendo essa conversa com vocês, né? Colocando esse assunto também em pauta aqui na conversa, para a gente poder encaminhar essa questão e, enfim, né, os agricultores puderem se regularizarem. Então, hoje o Emerson vai fazer uma palestra, o Emerson do Senar, vai fazer uma palestra sobre esse cadastro, né, que é o CAEPF, Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física. É isso? Isso. E o Fernando vai estar participando aqui também. E na próxima sexta, o Fernando, que é contador da Acolhida na Colônia, e também de outras associações, outras empresas, né? Ele vai estar falando um pouco na sexta-feira da parte prática, né, desse cadastro. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem, né, antes de a gente começar, se apresentarem, e aí o Emerson compartilha a tela aqui e a gente inicia. A reunião está sendo gravada, né, depois a gente vai disponibilizar para, né, para quem não pôde assistir. Emerson, pode te apresentar? Então tá. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande poder, por convite da Acolhida na Colônia, participar desse momento, né? É uma rodada de conversas que nós estamos tendo aí já há algum tempo. Já fizemos, há uns 15, 20 dias atrás, uma outra rodada, né? Junto com o colega da Fazenda, o Ari. E agora estamos fazendo mais uma, né, sobre um assunto bastante importante, já falado pela Lucilene, que é o CAEPF. E nesse primeiro momento, então, eu vou fazer uma abordagem da parte da norma, né, da obrigatoriedade do CAEPF, desse cadastro. E aí, num segundo momento, numa outra data, o colega Fernando, que é o contador, que está nos assistindo aí, ele vai falar sobre a parte prática, né? Como fazer o cadastro, no dia a dia, né? O que o produtor rural precisa saber no dia a dia para cumprir com essa obrigação. Mas isso vai ser dividido em duas partes, né, Lucilene? Uma é hoje, a outra é na sexta-feira, é isso? Isso, na sexta-feira, nesse mesmo horário. Aí eu vou estar mandando o link a partir de amanhã. Vou estar mandando o link para vocês da conversa, né, da palestra de sexta-feira. Então, só para me apresentar, então, né, eu sou Emerson, trabalho no Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é uma entidade que atua no estado todo de Santa Catarina, voltada para treinamentos para os produtores, cursos, né? E lá no Senar eu estou responsável pela área de arrecadação, eu sou coordenador de arrecadação aqui no estado e palestrante do programa Cidadania Rural. Então, volta e meia, nós estamos aí nos municípios, dando palestras, tal, né? O Ari, estou vendo o Ari aqui. Ari, boa tarde. Prazer te ver aí. Boa tarde. Seja bem-vindo. E por conta dessa pandemia, então, nós estamos nos aliando aí a essa ferramenta tecnológica, né? Encurtando os nossos caminhos para poder continuar conversando aí com os produtores rurais, né? Então, como não podemos estar presencialmente, estamos de forma remota, online. Então, vamos fazer o bom uso dessa ferramenta, aproveitar o que ela tem para nos oferecer. Então, seria isso a princípio, Lucilene, eu passo a palavra para você aí, logo em seguida. Beleza. Obrigada, Emerson. Pedi para o Fernando já se apresentar também, que ele está acompanhando aqui hoje, vai estar participando para, na sexta-feira, estar fazendo a apresentação para vocês. Beleza, boa tarde a todos. Também é uma satisfação muito grande poder estar aqui
participando hoje dessa conversa, né, junto com o colega Emerson, do Senar, onde a intenção, né, a nossa intenção é abordar um pouquinho mais, né, sobre essas questões tributárias, né, que tanto vem influenciando na vida dos produtores rurais como um todo, né, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Então, a nossa intenção, né, na sexta-feira, já falando um pouquinho já de sexta, que é onde nós vamos fazer a apresentação, falando sobre as questões práticas, né, aquilo que é a praticidade mesmo, para que vocês, no momento que forem buscar, né, fazer o cadastro, o KIPF, enfim, toda essa parte burocrática, que vocês tenham, né, mais entendimento sobre a obrigatoriedade, sobre o que fazer, como fazer, aonde fazer, né? Então, esse vai ser o nosso objetivo na sexta-feira. Mas, mais uma vez, né, uma satisfação muito grande, em nome da CAES Contabilidade, né, temos um escritório em Anitápolis, onde estou falando hoje, temos também uma filial em Santa Rosa de Lima, né, atendemos lá a acolhida, né, em Costas da Serra, e também a Federação das Acolhidas, né, então, estamos, assim, já há um bom tempo, né, acho que uns 8, 9 anos, né, Lu, já na caminhada junto com vocês aí, então, temos já um pouco, né, de noção, assim, de como é que funciona o dia a dia também de vocês, e aquilo que a gente puder fazer para facilitar, ajudar vocês nesse processo de tributação aí, né, e regularização, a gente vai estar sempre à disposição, tá bem? Então, né, uma boa conversa aí para todos, né, e nos conversamos um pouco mais na sexta-feira. Um abraço. Beleza. Então, pessoal, antes de eu passar para o Emerson aqui, eu vou pedir para, então, quem não tiver... Vamos deixar só o microfone do Emerson ligado, todos os demais desliguem os seus microfones para a gente não ter interferência. Né, alguém comentou aqui no chat que estava tendo interferência de áudio, então isso é porque tem os microfones aí estão abertos e está vindo barulho externo. Outra coisa também, né, quem está aí não colocou ainda o seu nome, a propriedade ou entidade que está representando, coloca aqui no chat, para a gente depois ter uma lista de presença. Tá joia? Então, eu vou passar para o Emerson agora, para ele fazer a apresentação. Então tá, obrigado, Lucilene. Quanto às perguntas, vamos combinar da mesma forma da outra reunião, Lucilene, o pessoal que tiver perguntas, vai escrevendo aí nos comentários, né, anotando a pergunta, e no final da palestra, aí eu abro aqui os comentários e a gente vai lendo as perguntas e respondendo, tá? Então, pode ficar bem à vontade, quem tiver pergunta, ou escreve aí, ou deixa para depois que eu terminar a palestra, né? Tanto faz de uma forma quanto a outra. Deixa eu, então, eu duplicar a tela aqui para que vocês possam acompanhar. É uma conversa, tá, pessoal? Vocês fiquem bem à vontade aí. Dúvidas, não deixem elas voltarem aí para os seus trabalhos, para a sua casa, né? Apesar que eu acho que a maioria de nós estamos em casa, né? E hoje eu estou na minha casa, então por isso eu não falo aqui com máscara, né? Mas se eu estivesse na repartição, estaria usando máscara. E como eu estou na minha casa, estou sozinho aqui, então eu estou com a possibilidade de não estar usando máscara aqui, né? Então vamos lá. Então, como já foi falado, pessoal, a Lucilene, né, ela comentou que na nossa última conversa, na última palestra, aqui há uns 15 dias atrás, surgiu a necessidade de nós estarmos marcando este novo encontro para falar sobre esse tema específico, né, que é o cadastro da atividade econômica da pessoa física. Esse cadastro, ele é um cadastro que é organizado, né, administrado pela Receita Federal do Brasil, né, hoje, e ele foi criado, a norma que criou esse cadastro é do ano de 2018, numa instrução normativa número 1828, e ela é do ano de 2018. Então, o que acontece? Não é um cadastro novo, né? Quer dizer, novo que eu me refiro aqui, que foi criado há um mês para cá, ou alguns meses para cá, né? Ele já tem vai fazer praticamente 2 anos agora, em setembro, né?
no dia 10 de setembro, quando foi a data da publicação da norma, né, da instrução normativa que criou esse cadastro. Mas o que é, enfim, né, esse cadastro, né, que a sua sigla é chamada de CAEPF, significa Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física. Então, pelo próprio nome, a gente já pode concluir que é um cadastro voltado para a pessoa física, né? Então, não estamos falando aqui de um cadastro para empresa, né, para CNPJ. É um cadastro voltado para a pessoa física, para CPF. E agora, todo mundo que tem CPF, toda pessoa física deve fazer esse cadastro? Aí vem os detalhes da norma, né? Então, o que nós vamos conversar aqui, ao longo desses 40 minutos, o que a norma estabelece sobre esse cadastro, quais são os requisitos, né? Quem está obrigado a fazer, como deve ser feito, né? Então, primeiramente, ele é um cadastro obrigatório, tá? Ele é um cadastro obrigatório e administrado pela Receita Federal, como eu já comentei, né? E ele reúne informações das atividades econômicas exercidas pela pessoa física. O que é atividade econômica, né? Atividade econômica é toda aquela atividade que uma pessoa física desenvolve e que ela obtém renda, ela obtém ganho, ela obtém lucro ou prejuízo até, né? Então, ela é uma atividade em que alguém desenvolve e obtém aí recurso, obtém ganho, né? Então, essas pessoas, né, que desenvolvem essas atividades e ganham por ela, comercializam a sua produção, né? Elas estão na condição de obrigatórias para o cadastro, né? Esse cadastro, na verdade, ele é um pouco mais amplo, né? Um cadastro mais detalhado, vamos assim falar, de um cadastro que já tem hoje, né? E que ele já foi encerrado por conta do CAEPF, que é o cadastro específico do INSS, a matrícula /8, que a gente fala, né? Que é a matrícula CI. Então, esse CAEPF, ele vem substituir esse cadastro específico do INSS. Ele é um cadastro mais detalhado e voltado para a atividade econômica do produtor rural. Então, ele vai ter uma regra, né? Ele segue um padrão, né, de inscrição, onde ele consta no seu formato, né, na sua identificação, o CPF do produtor rural, né, que é essa parte antes da barra que vocês estão vendo. Deixa eu mudar aqui o apontador aqui. Então, o CPF, ele é seguido do CPF do produtor, barra, aí um sequencial, né, começa no 001, que é o primeiro cadastro. Se for o segundo cadastro, é o 002. Se for o terceiro, é o 003. Se for o quarto, é o 004, e assim por diante. Então, de modo que um produtor rural, ele pode sim ter mais de um cadastro de atividade econômica. Isso tudo vai depender da propriedade onde ele desenvolve a atividade econômica, onde ele tem a sua produção. Se for propriedades distintas, né? Se for propriedades separadas, se for propriedades confrontantes, isso nós vamos falar ao longo da nossa palestra aqui. Depois o Fernando, no próximo encontro, vai estar abordando as situações práticas, né, do dia a dia, né? E aí vai ficar bem mais esclarecedor como que o produtor deve agir perante esse cadastro. Então, ele tem, por obrigatoriedade, né, a própria instrução normativa, ela estabelece que o contribuinte individual, né, ele é obrigatório, ele está na condição de obrigatório. E quem é o contribuinte individual, né? Nós vimos na última conversa que nós tivemos, na palestra, né? Nós falamos do segurado especial e falamos do contribuinte individual. Então, o contribuinte individual é aquele produtor rural, né,
que possui uma atividade econômica, né, ele comercializa a sua produção, ele desenvolve o turismo rural, ele vende leite, ele produz gado de corte, né, cria gado de corte, enfim, ele tem uma atividade econômica, ele tem uma produção, e ele comercializa essa produção e obtém um resultado disso, né? Então, ele está na condição de fazer esse cadastro de forma obrigatória. Então, tanto o contribuinte individual, que é o produtor rural, que possui propriedades acima de 4 módulos fiscais, né, como nós já vimos na última palestra, produtor rural que possui empregado permanente, produtor rural que possui outra fonte de renda que não seja permitida para o segurado especial. Então, esse produtor rural, que é contribuinte individual, ele está na obrigação de fazer esse cadastro. Inclusive, também a pessoa física não produtora rural que adquire produção rural para vender. É o chamado atravessador, né, o intermediário. Por exemplo, a Lucilene é produtora rural e eu não sou produtor rural, mas ela produz lá as suas verduras, né, as suas hortaliças, e eu compro a hortaliça dela para revender. Né? Eu, na condição de pessoa física não produtora rural, sou intermediário, eu também estou na obrigação de fazer esse cadastro, porque eu tenho uma obrigação tributária para ser cumprida, que é o recolhimento da contribuição previdenciária quando eu for vender essa produção, né? E a outra figura, né, o outro contribuinte que está na condição de obrigatório é o próprio segurado especial, né? E aí, o que é o segurado especial? Nós já abordamos isso na última palestra, mas em resumo, né, segurado especial é o agricultor que desenvolve atividade em regime de economia familiar, o agricultor familiar, né, ou até mesmo o individual também, podemos ter, que produz algo e comercializa. E para fazer essa comercialização, quando ele vende para uma feira, né, para um consumidor final, ou para um outro produtor rural, ou melhor, para uma outra pessoa física, ele precisa desse cadastro para poder fazer o recolhimento previdenciário, o chamado fundo rural, né? E da mesma forma, esse mesmo produtor que vende para uma empresa, por exemplo, um laticínio, o produtor tem vaca de leite e vende o leite para um laticínio, né? A empresa que está comprando desse produtor o leite, quando ela estiver no e-social, ela vai ter que ter essas informações também. Então, de forma que o produtor ele deve providenciar o seu cadastro, né? Ele deve providenciar o seu cadastro na condição de obrigatório, né? Qual é o critério, né? Qual é o ponto, vamos dizer assim, o divisor de águas, né? Devo fazer ou não devo? O divisor de águas tenho atividade econômica? O que eu produzo, eu vendo? Se a resposta for sim, então eu estou na condição de obrigatório. Porque pode ter aquele produtor rural que que produz para consumo próprio. Ele tem uma vaca de leite, mas ele tira o leite e faz o consumo do próprio leite, né? Ou ele tem uma horta e produz hortaliças para consumo próprio. Isso não é atividade econômica. Então, ele não estaria na obrigação de fazer o cadastro. Então, o critério tenho atividade econômica? Tenho. Então, eu estou na condição de obrigatório, né? Isso aqui é uma tela que eu coloquei aqui só para lembrarmos o que é o segurado especial, né? Que a maioria dos nossos produtores rurais, eles se enquadram como segurado especial por conta da característica que nós temos aqui em Santa Catarina, das nossas propriedades rurais, serem propriedades de agricultura familiar. Então, boa parte, né, dos nossos produtores rurais, agricultores, para a Previdência Social, eles estão enquadrados como segurado especial. E nós já vimos que, pela regra do cadastro do CAIPF, o segurado especial
é uma figura, né, é uma categoria inscrita como obrigatório de fazer o cadastro, né? O que permite, né, esse cadastro ser feito, né? O que eu posso fazer nesse cadastro, né? Uma vez feito o cadastro, né, eu vou inserir nele informações relativas ao endereço da minha propriedade, informações relativas à minha atividade econômica, né? O que eu produzo lá, o que eu comercializo, né? E depois eu vou mostrar para vocês a tela do cadastro, mas a partir do momento que um produtor faz o seu cadastro, ele passa a ter uma inscrição, né? Um número, uma inscrição, e a partir dessa inscrição, então, ele começa, né, a ter a sua identidade, né, para a Receita Federal perante ao cadastro de atividade econômica. Ou seja, até que eu não tiver esse número, né, esse cadastro, essa inscrição, eu estou ainda em débito, vamos dizer assim, com esse cadastro. Eu tenho que concluir ele, né? E a partir do momento que eu tenho o cadastro feito, ele permite que eu possa fazer alteração de dados cadastrais, né? Ou seja, eu posso estar percebendo que eu preciso alterar uma atividade econômica. Quando eu fiz o cadastro, eu informei que eu era plantador de milho. E agora, passaram-se 2 anos e eu não sou mais plantador de milho. Eu não vendo mais milho, né? Então, eu posso entrar no meu cadastro e atualizar essa informação. Eu vou tirar a informação de que eu tinha atividade econômica do milho. Tanto da mesma forma que eu tiro a atividade econômica, eu posso incluir uma outra que eu venha a ter, né, ao longo do tempo. Nós recomendamos sempre que esse cadastro ele esteja em consonância, né, ele esteja em sintonia com o cadastro que vocês têm no bloco de notas da Fazenda Estadual, lá na unidade conveniada, né, na coletoria, né, no setor de bloco de notas. Então, todo o produtor rural que ele comercializa a sua produção, hoje, ele é obrigado a ter um cadastro de nota fiscal, né? Ele tem um bloco de notas, seja bloco em papel ou nota eletrônica, né? E quando o produtor faz esse cadastro, lá na unidade conveniada, na prefeitura, no setor do bloco de notas, ele fala para o atendente, né, o que ele planta, o que ele comercializa. E lá o atendente informa, ele é produtor de leite, ele é produtor de hortaliças, ele é produtor de fumo, né, plantador de fumo, e ele informa isso no cadastro da nota fiscal dele. Essas informações a gente recomenda que estejam em sintonia com o CAIPF. Por quê? Porque, de repente, você informa para a prefeitura, para a Fazenda do Estado, que é um produtor de leite, tem vaca de leite, né? Aí movimenta a tua nota fiscal vendendo leite. Mas o teu CAIPF não está informado o leite. Ou vice-versa, né? Então, a recomendação é que os cadastros estejam caminhando juntos, apesar que um não conversa com o outro no momento, tá? Ainda não está tendo essa conversa de um cadastro com o outro, mas sempre procurar as informações serem iguais, né? Não haver inconsistência cadastral. Esse cadastro do CAIPF também possibilita o produtor rural dar uma paralisação nele. Vamos supor que eu sou produtor de leite, e aí, de repente, as minhas vacas foram todas vendidas ou entraram em um período que não estão produzindo leite, e aí eu posso paralisar o meu cadastro, dizendo que eu não tenho atividade econômica naquele momento, né? Então, eu faço uma interrupção temporária no cadastro. Da mesma forma, eu posso fazer uma suspensão do cadastro
quando eu percebo que tem algum erro no cadastro, eu preciso corrigir aquela informação, né? Um cancelamento, isso aconteceu muito no início, né? Produtor rural fazendo um KIPF, não demorava muito, ele, sem saber, alguém fazia para ele de novo um outro cadastro referente à mesma atividade, na mesma propriedade, e aí ficava com um cadastro em duplicidade, né? Então tinha que cancelar um desses cadastros. A baixa do cadastro é quando feita uma venda da propriedade rural, quando o produtor, o titular, falece, né? E aí tem que dar baixa naquele cadastro. Declaração de nulidade é quando é detectada alguma fraude no cadastro. Então, a gente que eu falo é a Receita Federal, né? Ela declara aquele cadastro como nulo, né? E o restabelecimento é quando eu vou reverter a baixa de um cadastro. Eu tinha um cadastro que estava baixado, ele estava paralisado, ele estava cancelado. Eu quero tornar ele ativo. Então, esses procedimentos, eles estão previstos dentro da instrução normativa. Alguns deles, o próprio produtor, o próprio contribuinte consegue fazer, outros dependem da Receita Federal, como cancelamento, né, como declaração de nulidade. Esses procedimentos dependem da Receita Federal. Agora, uma alteração de dados cadastrais, o próprio produtor pode fazer, né? Uma paralisação de atividade econômica, depende da Receita, enfim. Então, alguns atos o próprio produtor e outros atos a Receita Federal é que tem que ser acionada, né, para fazer. Como é que o produtor faz a sua inscrição, né? Reforçando, pessoal, que essa obrigatoriedade, né, esse cadastro, ele foi criado em setembro de 2018. Então, de setembro de 2018 até janeiro de 2019, até o dia 14 de janeiro de 2019, portanto, no ano passado, né, ele estava na condição de facultativo. Por quê? Porque a matrícula /8, o cadastro antigo, ainda estava valendo. De modo que, a partir do dia 15 de janeiro do ano passado, esse cadastro tornou-se obrigatório. Ou seja, quem hoje precisa fazer a sua inscrição para vender a sua produção rural, para recolher o fundo rural, ou para contratar um empregado na propriedade, para recolher a folha de pagamento, né? Ele precisa providenciar o KIPF. Ele não consegue mais hoje fazer a matrícula /8, a matrícula do INSS. Então, o KIPF ele veio substituir essa matrícula do INSS, né? Então, desde o dia 15 de janeiro. E aí vocês devem estar se perguntando, alguns, né? E aí, aquele produtor que não fez ainda, né? Está fora do prazo? Está fora do prazo se ele estiver na condição de obrigatório, tá? Então, pode ser feito a qualquer momento? Deve ser feito. Deve ser feito na condição de obrigatório, a partir do momento em que você vai precisar desse cadastro para poder fazer a sua movimentação econômica. E o que é essa movimentação econômica, né? É a comercialização da produção. Então, principalmente aquilo que eu falei na nossa última reunião, os produtores rurais que vendem hortaliças, vendem produtos coloniais, né, em feiras, vendem para consumidor final, vendem para turista, vendem para outro produtor rural, né? Estou vendendo lenha, estou vendendo uma vaca de leite, estou vendendo um touro reprodutor, né? Enfim, essas vendas que o produtor faz para um outro CPF, ele tem a obrigação de recolher o fundo rural, a contribuição previdenciária. E para recolher essa contribuição previdenciária, ele precisa de um cadastro. Então, aqueles que não possuem o cadastro para fazer o recolhimento, hoje eles vão ter que providenciar esse cadastro, que é o KIPF. E tem aquele produtor que já tem o cadastro, né? Já tem uma matrícula /8, já tem uma matrícula CI. Então, até que o E-Social não seja implantado definitivamente,
para a área rural, esse produtor rural que já possui o cadastro antigo, ele continua usando esse mesmo cadastro, esse mesmo número, né? Porque a GPS, né, hoje ela recebe o seu identificador como sendo a matrícula /8, ou uma matrícula provisória /8, porque quando o produtor faz um CAIPF novo, um cadastro novo hoje, ele vai gerar um número de CAIPF, mas esse número de CAIPF, ele não consegue recolher o fundo rural dele na GPS, na Guia da Previdência. Então, o próprio sistema do CAIPF gera uma matrícula provisória, uma matrícula no formato antigo, e aí o produtor passa a usar essa matrícula antiga, no formato antigo, até que a Guia da Previdência esteja sendo recolhida. E até que momento vai acontecer isso? A partir do momento que o E-Social seja implantado definitivamente, né, que é um outro assunto, é uma outra tarde de conversa, né, sobre o E-Social. Então, a inscrição, ela deve ser feita para cada propriedade rural, tá, de um mesmo produtor, mesmo assim, mesmo que esse produtor tenha 2 ou 3, 4 propriedades rurais no mesmo município. Então, isso é o que está na instrução normativa. Mas essas propriedades são todas do mesmo produtor? Precisa de um cadastro para cada propriedade? Precisa, desde que nessas propriedades tenham atividade econômica. Porque eu posso ter um produtor que tem 3 propriedades, mas ele planta e vende em somente 2, e na terceira propriedade ele não cultiva nada, ele não tem atividade econômica. Então, nessa propriedade que não tem atividade econômica, ele não é obrigado a fazer o CAIPF. Ele só faz CAIPF na propriedade em que ele possui atividade econômica. Por isso que eu volto a reforçar, né, que ele deve se espelhar, né, deve ter como um parâmetro o próprio cadastro do bloco de notas, né? Então, sempre, quando eu falo isso, né, e o Ari está aí, não me deixa mentir, que a legislação do Estado estabelece que o produtor rural tenha um bloco de notas para cada propriedade rural, separado, né? Só que a gente sabe que nem sempre as prefeituras adotam esse procedimento, né? Eles acabam fazendo, se for dentro do mesmo município, às vezes o produtor tem 3, 4 propriedades, dentro de Anitápolis, por exemplo, ali pegando o exemplo de Anitápolis, né? Eu não sei se a prefeitura de Anitápolis, né, ela faz um bloco de notas para cada propriedade separada, ou ela acaba fazendo um bloco só, agregando todas as atividades econômicas dessas 3 propriedades. A legislação do Estado ela é bem clara, né, que ela deve ser feita um bloco de notas para cada propriedade, né? Ainda mais se for no município separado, por causa do valor adicionado, enfim, né? E no CAIPF não é diferente. O CAIPF, ele é muito claro nisso, a instrução normativa é muito clara, que é uma inscrição para cada propriedade rural, tá? Mesmo que tenha, que essas propriedades sejam dentro do mesmo município. O critério tem atividade econômica? Tem. Então, faz CAIPF, né? Deverá ser atribuída uma inscrição para cada contrato com o produtor rural, parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário, independente da inscrição do proprietário. Essa situação é para aqueles agricultores, né, que possuem contrato de parceria, comodato, meação, né, com alguém, com outro produtor. Então, independente do proprietário fazer a sua inscrição naquela área que possui a sua atividade econômica, naquele pedaço de propriedade que ele deu em comodato, ou ele arrendou, ou ele deu em parceria, né, o outro produtor deve fazer uma inscrição também, tá? Independente se o proprietário tem a sua inscrição na parte que ficou para ele, né? Então, essa é a questão específica para os agricultores que possuem contrato de exploração agrária, né? Contrato agrário. O segurado especial,
poderá efetuar mais de uma matrícula no CAIPF, né, como a gente já falou, ele pode ter mais de uma inscrição, e só tem um detalhe aqui, né, que o segurado especial ele tem aquele critério, né, de enquadramento previdenciário de até 4 módulos fiscais. Então, se a propriedade do agricultor passar de 4 módulos fiscais, ele não é segurado especial, né? Um dos critérios aí para desenquadrar ele como segurado especial, né? Mas só um alerta aí que a própria instrução normativa também traz. A alteração de CAIPF, de acordo com o CNAE da atividade. Então, o produtor ele pode alterar o seu cadastro de acordo com o código da atividade que ele desenvolve. Então, hoje, ele é produtor de leite, tem vaca leiteira. Então, ele vai incluir no seu cadastro que ele é pecuarista, trabalha com pecuária. Amanhã, depois, ele começa a plantar hortaliças. Então, ele vai incluir no seu cadastro, né, o cultivo de hortaliças. Passou 2 anos, ou passaram 3 anos, 4 anos, ele não é mais plantador de hortaliça. Então, ele vai lá no cadastro dele e exclui a atividade de hortaliça, cultivo de hortaliça, né? Então, essa alteração de cadastro é feita pelo próprio produtor rural na medida que vai ocorrendo, né? O processo ele é bem dinâmico, né? Às vezes pode acontecer do produtor possuir lá a sua atividade econômica e trabalhar com ela há 10 anos, 15 anos, e não ter alteração nenhuma. Então, aí o cadastro fica aí sem precisar ser alterado. A inscrição, o Fernando vai detalhar na próxima reunião, né, no próximo encontro, mas ele é feito pelo próprio produtor, né, pelo portal, com o auxílio sempre, né, de alguém que tenha conhecimento, né, para fazer as respostas das perguntas, né? Então, a gente recomenda que procure sempre uma entidade de classe, um sindicato rural, um escritório de contabilidade, né? Prefeituras, tem algumas prefeituras que ajudam o produtor rural, apesar de que não é, essa matéria não é obrigação do funcionário que atende lá o produtor rural no setor de notas do produtor, porque essa matéria é de responsabilidade federal, né, da Receita Federal, não é da prefeitura, não é do Estado, né, mas tem algumas prefeituras que orientam, estão ajudando os produtores. Mas os 2 locais principais é escritório de contabilidade, né, e sindicatos rurais, né, que podem estar auxiliando aí os produtores rurais. O prazo para fazer a inscrição de uma atividade nova é até 30 dias após o início da atividade. Isso não mudou em relação à matrícula /8, a matrícula antiga, né? A matrícula do INSS também, ela deveria ser feita 30 dias após o início da atividade. Então, vamos considerar que se você já tem uma atividade econômica há mais de 30 dias, você já passou da obrigação de fazer. Já deveria ter sido feito. Eu vou pagar multa por isso? Olha, nós não temos essa informação, né? Depois o Fernando, se ele quiser acrescentar alguma coisa, mas o que a gente sabe é que não temos ainda, claro, né? Vai haver multa por falta de prazo, né? Por ter extrapolado o prazo da inscrição, né, perante ao CAIPF e até o E-Social, apesar que a legislação estabelece penalidades, né, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente ainda não está vendo a Receita Federal cobrar essas multas, pode ser que mais à frente venham, né, apesar que a gente sabe que um tributo federal, né, uma penalidade, ela pode ser cobrada por até 5 anos, né, mas a recomendação se você, produtor rural, está na obrigação de fazer o CAIPF, faça, não custa nada, você não vai pagar por ele, você não vai pagar para fazer um cadastro. A Receita Federal, ela dá essa possibilidade. Claro, para manter o cadastro, né, o que eu estou me referindo aqui, para manter o cadastro, você não vai pagar por ele, né? Você vai pagar para alguém que vai prestar o serviço para você, para
para ajudar você a fazer, enfim, né, isso é uma outra situação. Mas o cadastro em si, ele não exige pagamento mensal, né, para manter esse cadastro. É como se fosse o título de eleitor, né? Você vai lá, faz o título de eleitor, então está na obrigação, é eleitor, né? Então tem que fazer o título, pronto, está obrigado a fazer, né? Você paga lá uma taxa para fazer o título, não sei se paga hoje, não sei, né? Mas é a mesma situação, né? Então a inscrição ela é feita via internet, né? São 2 caminhos. Depois o Fernando na próxima reunião vai detalhar, vai explicar melhor sobre isso, né? Mas no portal da Receita Federal ou via portal do próprio E-Social, né? Como eu havia dito já, né, já está valendo esse cadastro desde o dia 15 de janeiro do ano passado. Então, já completamos 1 ano, vamos fazer 1 ano e meio praticamente, já está valendo esse cadastro. Santa Catarina tem muitos produtores que já providenciaram, né? A gente, no ano de 2019, ano passado, a gente rodou muitos lugares, muitos municípios, inclusive aí em Anitápolis, Fernando, acho que nós estivemos fazendo uma palestra sobre essa matéria. Em Santa Rosa de Lima nós tivemos também, né? Mas vários municípios. Então, foi disseminado até mesmo a classe contábil, né? Os próprios escritórios de contabilidade, eles também divulgaram muito, né? Trabalharam bastante nessa questão de alertar o contribuinte dessa obrigação, né? Então, no que vai impactar esse cadastro no dia a dia, né, para o produtor rural? Ele está diretamente ligado ao recolhimento do Fundo Rural, ou também do recolhimento da folha de pagamento, para aqueles produtores que possuem empregado. Então, o que acontece? Com a implantação do E-Social, é um outro assunto, né, uma outra obrigação acessória aí, né, que já está em vigor para empresas maiores, né, e o cronograma ele já foi alterado, e agora, por conta da pandemia, também acredito que vai ser alterado de novo, mas a área rural também está inserida dentro desse contexto do E-Social, né, e o CAIPF está atrelado ao E-Social. Então, com a implantação do E-Social, a Guia da Previdência, a GPS, que é essa que está no meio aqui, que é o que vocês usam para recolher o Fundo Rural, quando vocês vendem para a CPF, para outra pessoa física, ela vai deixar de existir, né? Porque ela vai ser substituída por um documento único gerado pelo E-Social. Então, quando isso acontecer, o produtor ele tem que estar com o seu cadastro, seu CAIPF redondinho, né? Feito, e de modo que ele não tenha nenhuma inconsistência de dados, né, de cadastro para o E-Social também. Então, o CAIPF ele tem essa vinculação para o recolhimento do Fundo Rural, né, e para o recolhimento das obrigações sobre a folha de pagamento daquele produtor rural que possui empregado na sua propriedade. Então, como já foi frisado aqui, né, ele tanto está na condição de obrigatório, né, para o contribuinte individual e para o segurado especial, já foi falado no começo da nossa palestra, e é muito importante, né, que ao longo do momento em que o produtor vai fazendo o seu cadastro, preenchendo o seu cadastro, tem algumas perguntas, né, que são feitas. E aí é onde eu falei que o produtor tem que ter conhecimento, né? Ele tem que saber o que ele vai responder, o que ele vai marcar no cadastro, para não dar problema para ele. Lá na frente, junto à Previdência Social, junto à Receita, enfim, né? Então, a qualificação, o que é a qualificação? Qual é a tua relação, né, com a tua atividade econômica, a sua propriedade, né? Você é o produtor, proprietário? Você é um comodatário, você é um parceiro, então essa qualificação ela é muito importante, né, que o produtor entenda qual é
o seu formato, né, o seu vínculo com a atividade econômica, para poder marcar não somente essa resposta, assim como outras também, que são perguntadas no cadastro. Aqui está uma tela do cadastro, né, ele está um pouco pequeno, porque são várias informações, eu tentei dar um print da tela para colocar aqui, mas basicamente, né, nessa parte de cima aqui, é a identificação, onde o agricultor, o produtor, vai dizer se ele é um segurado especial ou ele é um contribuinte individual. Então, ele vai marcar. Então, olha como é importante o produtor rural buscar essa informação. O que é um segurado especial? O que é um contribuinte individual? Porque eu preciso saber para poder marcar, eu preciso informar aqui. Apesar que o cadastro ele é autodeclarado, né? O próprio produtor que está declarando. Mas quando a gente declara, a gente tem que declarar de forma correta, né? Não achar que eu sou A e eu coloco B, eu sou B e coloco A, né? A atividade, né? Então, eu vou marcar que eu sou um produtor rural, poderia ser um pescador também, esse cadastro vale para o pescador artesanal, da mesma forma, para o indígena, para o quilombola, né? A qualificação, aqui onde eu falei, né, que é uma informação muito importante. Aqui, no caso, eu estou dizendo que ele é o proprietário, né? A data do início, né? Essa informação, ela causou muitas dúvidas no início do cadastro, porque as pessoas começaram a ter dúvida qual é a data que deveria informar aí, né? E aí, na época, nós fizemos algumas consultas para a Receita Federal, né? Debatemos o assunto com um grupo de colegas e tal, e nós tivemos, então, um esclarecimento, né? Que essa data de início que a gente deve informar é a data em que você, produtor rural, começou a desenvolver a atividade econômica nessa propriedade. Então, o que a gente recomenda? Recomenda que pegue a mesma data que você fez a inscrição do bloco de notas do produtor. Porque quando você faz a inscrição do bloco de notas do produtor, você está legalizando a tua atividade econômica. Então, a partir dali, nasceu, né, oficialmente uma atividade econômica. Ah, mas eu já planto há muito antes do meu bloco de notas. Mas no papel não tinha nada aprovado, né? Você não tinha atividade econômica, apesar que você até poderia vender, né? Mas como que comprova essa renda? Então, a recomendação que a gente sempre deu desde o início é que essa data ela seja informada de acordo com a data que você começou a ter a atividade econômica. Um exemplo, nós estamos em 2020, comprei uma propriedade rural hoje, lá no município de Santa Amaro da Imperatriz, né? Só que está lá. Eu não tenho nenhuma atividade econômica nela hoje, eu não desenvolvo nada. Mas passaram-se 2 anos e eu resolvi plantar hortaliças. Nasceu ali a atividade econômica. Apesar que eu tenha a propriedade bem antes, mas a atividade econômica nasceu aqui. Então, é essa data de hoje que eu vou informar que eu tenho a minha inscrição como atividade econômica, apesar de eu ter essa propriedade há mais tempo, né? Localização é onde a propriedade está localizada, contato telefônico, né? E aqui embaixo são as atividades econômicas, né? Pode ter 1, 2 ou 3 ou mais, né? Que você possui na propriedade. Então, a pergunta que o pessoal costuma fazer, né? Eu tenho 3 atividades econômicas. Eu tenho vaca de leite, tenho gado de corte e tenho plantação de hortaliça. Preciso ter 3 KPF? Não. Se for na mesma propriedade, eu vou colocar nesse mesmo cadastro todas as atividades econômicas que eu tenho nesta propriedade. Outra pergunta que o pessoal costuma fazer, né? Produtor e produtora.
marido e mulher, casal, cada um precisa ter o seu KIPF? Depende. Se eles têm atividade econômica na mesma propriedade e um bloco de notas só, porque são casados, e o bloco de notas que está no nome dela vale para ele ou vice-versa, se faz um KIPF só. Agora, nós já tivemos casos, por exemplo, na região de Braço do Norte, que o aviário, o produtor tem aves e o contrato com a integradora é no nome do marido, e o fumo, com a fumageira, no nome da mulher. E não sei por que razão que eles fizeram isso, né? E aí cada um tinha um bloco de notas separado. Um movimentava o bloco de notas do aviário e o outro movimenta o bloco de notas do fumo. São duas atividades econômicas separadas, duas inscrições separadas, dois KIPFs. Não há necessidade, primeiramente, de ter dois blocos de notas, né? Mas fizeram dessa forma. Se eles são casados, né? Marido e mulher, produtor, produtora, basta ter um bloco de notas, movimenta o leite, movimenta o aviário e movimenta o fumo no mesmo bloco de notas. Não precisa ter dois blocos de nota. Mas lá fizeram separado. E aí, por conta disso, eles tiveram que fazer dois KIPFs, porque quando eles movimentam, a fumageira pedia o KIPF da produtora e o aviário, a integradora, pedia o KIPF do produtor, né? Então, tiveram que fazer dois KIPFs separados. Mas, regra geral, linhas gerais, uma família de agricultores que possui uma propriedade, ou duas até, não tem problema, desde que tenha um bloco de notas por propriedade, se faz um KIPF só. Eu não preciso fazer um KIPF para cada CPF da propriedade rural, para cada produtor, né, para cada produtora. Então, a partir do momento que ele faz o seu cadastro, ele tem um número de atividade econômica, que é esse aqui. Lembra que eu falei que o formato é o CPF do produtor? Aí vem barra 002, quer dizer o quê? Que esse produtor já está fazendo o seu segundo KIPF. O primeiro é o 001, que é na primeira propriedade. Aí o 002 na segunda propriedade, 003 e assim por diante. Então, dessa maneira, né, eu chego ao final, né, falei que em torno de 40 minutos, por aí, e agora a gente vai abrir para perguntas, né, Lucilene? E eu vou ler aqui o comentários, e caso alguém queira fazer perguntas, também vai poder abrir o microfone para fazer a pergunta, mas o primeiro a gente vai passar aqui, é isso, né? Vamos ler aqui os comentários. O meu telefone, para quem quiser anotar, aproveitar, porque aí eu vou tirar a tela do ar aqui, né? Vocês podem estar anotando aí, porque volta e meia a gente está respondendo consultas, dúvidas sobre a matéria, né? E quando essa pandemia passar aí, quando essa vida voltar a um normal diferente, né? Não aquele normal de antes, a gente espera voltar a campo, né? Para fazer essas palestras também, dessa parte de tributação. Então, deixa eu tirar a tela agora aqui, para eu poder ver os comentários, e aí a gente volta a conversar aqui. Oi, Emerson. A gente não tem nenhuma pergunta ainda. Ah, legal. No chat. Peço para quem ainda não colocou no chat o nome e a cidade, ou o nome, a entidade, ou a propriedade e o município, coloque para a gente ter uma lista de presença de todos os participantes. E quem tiver, então, perguntas, podem colocar aqui. Chegou uma primeira pergunta, Emerson. Está conseguindo ver? Vamos ver aqui. Aqui, Marlon. É a última. Existe alguma forma de consultar se o agricultor já possui cadastro? Olha, Marlon, consulta pública, não.
A não ser se o Fernando queira me ajudar aí. Mas consulta pública, eu acredito que não. A única forma seria o produtor ir na Receita Federal, a menos que o Fernando tenha alguma outra informação aí que possa estar contribuindo aí com a resposta. Consulta pública, realmente, Emerson, também não tenho conhecimento, não, a não ser que procure a agência da Receita, né? Ou procure fazer já o seu código de acesso lá no ECAC, né? E aí acesse lá e consulte diretamente por lá, ou pelo portal do E-Social, né? Mas Isso. consulta pública, realmente, não. Uhum. Um pouco sobre essa pergunta, teve um agricultor que foi fazer o cadastro, agora, recentemente, e descobriu que já tinha um cadastro. Um cadastro, e esse cadastro antigo estava com informações erradas. Dizia que o início da atividade foi em 2008, sendo que o início da atividade foi em, sei lá, 70, sei lá, foi, né, há mais de 30 anos atrás, né? Então, já vi aqui pela tua palestra que ele tem que ir lá na Receita da Federal e cancelar esse cadastro errado, né? Se for lado, né, que o cadastro tem problema, né? Ou ele vai fazer uma alteração cadastral ou solicitar o cancelamento se ele tiver uma duplicidade, né? Se ele fez um cadastro novo, correto, aí ele tem que solicitar o cancelamento daquele cadastro errado. Tem outra pergunta aqui do participante aqui. Qual seria o código de pagamento para as vendas de verduras direto ao consumidor em feiras? O código de pagamento da GPS, né? Então, Vinidio, a GPS, o código é 2704. Quando o produtor rural vende para consumidor final, numa feira, ele recolhe o fundo rural dele na GPS com o código 2704. Mais alguma pergunta? Pelo que eu estou vendo aqui eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, né? Então, não tem mais nenhuma pergunta. Emerson, uma coisa que surgiu, assim, bastante dúvida, foi que até eu te consultei aí durante a semana, foi a forma de estar entrando no site, né, para fazer esse cadastro. Eu acho que talvez o Fernando pode falar mais disso na sexta. Que até o Vini tinha feito uma pergunta, né, sobre isso lá na hora de fazer de emitir esse guia de recolhimento, porque eu comecei já a fazer de uma forma errada como pessoa física, né, mas tem que entrar, se tu puder explicar isso de novo, Emerson, tem que entrar como pessoa jurídica, não, como empresa, né, e depois como segurado especial. Você está se referindo à GPS, né? Isso, na hora da emissão, que isso está dando muita confusão. Então, assim, a guia da Previdência, a GPS, ela tem duas formas de você preencher ela. Ou você compra em livraria, né, o bloquinho, e preenche manual, né, à mão, manuscrito, ou você gera ela pelo computador. Então, pela internet, tem um caminho, né, um site da Receita Federal que possibilita o contribuinte gerar essas guias, né, que é o sistema de acréscimos legais. E aí, dentro desse caminho, desse site, né, o contribuinte informa a sua matrícula, por isso ele tem que ter feito a sua matrícula primeiro, o seu cadastro, como empresa, tá? Quando ele vai marcar essa guia, ele marca como empresa, porque esse cadastro do CAIPF, esse cadastro da matrícula /8, é um cadastro que ele representa a parte patronal, é equiparado à empresa. Não é o mesmo cadastro da pessoa física, do PIS, do PASEP, do NIT, né? Então, essa foi a tua dúvida, né, Lucilene, que Isso onde mesmo. eu marcar, né, para gerar essa guia do Fundo Rural,
quando o produtor entra no site para gerar a guia do Fundo Rural, ele tem que marcar a opção de empresa, e aí ele vai abrir uma outra janelinha para marcar a opção de matrícula CI, e onde ele vai digitar o seu cadastro para gerar essa guia da GPS, tá? Eu não sei, Lucilene, que a gente pode estar verificando num outro momento, né? Fazer algo prático, ou então o Fernando, né, na próximo encontro, quem sabe fazer uma situação prática aí de como gerar essa guia, né? Eu poderia mostrar aqui, mas eu tenho que abrir o site, pegar uma matrícula agora, né? Isso, até, Emerson, né, depende, até se a gente pode mostrar na prática, mas é importante lembrar, até eu falava com a Lucilene, né, quando a gente estava combinando a questão da conversa, que até antes de fazer a guia, a GPS, para fazer o recolhimento, existe a figura da GFIP, né, que precisa ser feita a declaração, né, informar para a Receita Federal o débito, né, lá o seu faturamento, o débito, para que depois, então, se faça o recolhimento, né. Não basta também simplesmente preencher o GPS lá no banco, pagar e achar que está tudo certo, né? Então, essa questão da GFIP, a gente vai pensar um pouquinho também. Né? Vai dar inconsistência de informações, vai aparecer o valor e não vai aparecer a declaração. Exatamente, a Receita vai identificar o valor, mas não vai saber do que se trata, né? Então, tem que fazer esse cruzamento, né? Mas é isso também, na sexta a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso também. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui no chat do Eduardo, que é aonde o produtor consegue saber se está em dia com o Fundo Rural? Aí depende, Eduardo. Depende qual é a tua... Em que situação você está na obrigação do recolhimento do Fundo Rural, né? Porque tem uma situação que é quando você vende para a empresa. E aí a empresa que recolhe, apesar que o desconto é do produtor. Então, o produtor, nesse caso, ele só dá o desconto e a empresa recolhe. O papel dela provar para a Receita Federal é dela, não do produtor, né? Então, a partir do momento que o produtor concedeu o desconto do Fundo Rural, a empresa tem a obrigação de fazer o recolhimento. Se ela fez ou não fez, o problema é dela. E a outra situação é quando o produtor tem que fazer o recolhimento. Que aí é quando ele vende para um CPF, né? Ou vende para uma feira, vende para um consumidor final. Nesse caso, a obrigação é do produtor. Não tem, da mesma forma da outra pergunta que foi feita agora há pouco, não tem uma consulta pública para saber se você está em débito com o Fundo Rural, né? A Receita Federal, que é o órgão que administra, lança e fiscaliza, né? Ela tem 5 anos para cobrar o Fundo Rural de uma nota fiscal, de um lançamento que foi feito e não recolhido. Então, nós estamos em 2020, né? A prescrição é 2014 para cá, anterior a 2014. Então, se teve um Fundo Rural lá de 2012, 2013, não foi recolhido e não foi cobrado, ele não pode mais ser cobrado, ao menos que está na dívida ativa. Aí, se entrou na dívida ativa, ele não tem mais prazo, aí pode demorar 10, 15, 20 anos. Mas, regra geral, são 5 anos, tá? A gente recomenda sempre que o produtor rural faça a parte dele. Assinala na nota fiscal que deu o desconto e a empresa que vai recolher. E quando é o próprio produtor que tem que recolher, ele vai, gera a guia dele e recolhe, tá? Para não ter problema lá na frente. Ô, Emerson. Oi. Uma coisa que o pessoal perguntou muito na última reunião, né, é se tem como fazer esse pagamento retroativo, porque muitos não têm o cadastro, perceberam que não tem esse cadastro, né, o CARPF, e, então, da mesma forma, não fizeram a contribuição das vendas que fizeram para a CPF. Então, dá para ir lá nas notas e olhar, pegar as notas que foram emitidas para a CPF e aí fazer a contribuição retroativa, né? Como você explicou na palestra anterior. Mas, para isso, aí vamos ter a próxima etapa ali na sexta-feira para ver como que faz isso na prática. Eu descobri aqui que tem um produtor que não, entrando com os dados, né, no sistema da nota eletrônica, descobri que tem uma nota que ele não contribuiu, porque ele vendeu para pessoa física.
Então, eu consigo olhar no sistema do agricultor, dele, o produtor consegue ver isso, essa informação. Ele entra no sistema dele com a inscrição, a senha, e aí ele vai recuperar, vai pesquisar todas as notas que ele tem nos últimos 5 anos, e aí ele vê as notas para CPF, em cima dessas notas ele pode fazer a contribuição do Fundo Rural. É isso que quem me procurou aí nesses últimos dias da acolhida na colônia, a forma que eu estava orientando, né? Então, só para ver se é isso mesmo, se pode ser dessa forma, mas eu ainda não consegui, porque precisa desse cadastro. O produtor ele tem que fazer o controle, né? Ele tem que fazer esse controle das notas emitidas, né? Então, a partir do momento que destacou uma nota de venda, ali nasce uma obrigação tributária. Se o produto é tributado para o Fundo Rural, ele tem que recolher o Fundo Rural. Agora, se ele está vendendo um produto que é isento de Fundo Rural, naquelas situações que nós falamos na outra conversa, aí ele não recolhe o Fundo Rural porque está isento, mas recolhe a parte de terceiros, que é o Senar, né? Então, esse controle, esse acompanhamento, o produtor tem que fazer, né? E ele tem que buscar ajuda se ele tiver dúvida, para não deixar virar uma bola de neve isso e ter que agora voltar nos últimos 5 anos e fazer o levantamento, né? O recolhimento, Lucilene, pode ser feito de forma retroativa, tá? Não tem problema. Só que é tal da coisa. A Receita ela tem 5 anos para cobrar, né? E a fiscalização na pessoa física, para o produtor rural, na atividade econômica, ela acontece também. Não vou dizer que não acontece. Nós já tivemos casos de produtores na região de Lages, que foi notificado pela Receita Federal do recolhimento de Fundo Rural que não foi feito, de uma venda de um gado numa feira agropecuária. Então, o produtor emitiu a nota, né, e tudo certinho, a nota, tudo certo, só que não recolheu o Fundo Rural. E quando estava completando 5 anos, 4 anos e pouco, ele recebe uma carta da Receita Federal, dizendo que não tinha o recolhimento feito daquela nota fiscal. Então, ela tem 5 anos para cobrar. E aí vai de cada produtor, né? Correr esse risco, né, de deixar como está e não recolher esse atrasado, e torcer que não seja cobrado, ou recolher esse atrasado, que era uma obrigação a ser cumprida naquele fato gerador, né? Naquela época em que houve o fato gerador. Então, vai da consciência de cada um e da responsabilidade, né, que cada um vai ter que assumir mediante uma situação dessa. Até para contribuir um pouquinho, Emerson, até já para dar um aperitivo também aí para sexta-feira, a gente vai ver na sexta-feira que tudo isso vai estar muito ligado, né? A questão do faturamento, a emissão da nota fiscal, a contribuição para o Fundo Rural, o E-Social, né? Eu vi que a gente, né, já colocou hoje um pouquinho do E-Social, eu pretendo na sexta-feira falar mais um pouquinho também sobre a questão do E-Social já, né? Meio que introdução, mas já entrar um pouquinho. E isso tudo vai refletir também lá na declaração de imposto de renda pessoa física do produtor, né? Que a partir do E-Social aí entrando em vigor, isso vai estar muito mais amarrado, né? E aí o produtor vai ter que prestar muito mais atenção e fazer esse controle realmente mensal, né? Das suas receitas, das suas notas fiscais e ir acompanhando isso, né? Então, já para deixar esse aperitivo aí para sexta-feira. E principalmente, né, Fernando, a questão da emissão das notas fiscais junto às prefeituras, né, a Secretaria da Fazenda. Exatamente. Então, é como você falou, tá tudo entrelaçado, né? É aquele ditado, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho... Então, o negócio é fazer a coisa certa para não se incomodar, né? Exatamente, exatamente. Mais alguma colocação? Deixa eu ver aqui. Cláudia, na verdade, então, o atraso é de 1 ano, de janeiro de 2019. Ah, tá, o atraso, Cláudia, que você está se referindo é a inscrição do CAIPF, né? A obrigatoriedade dele é de 15 de janeiro de 2019, tá? Vinidil, eu não sabia como tirar as notas fiscais de venda em feiras para consumidor e comecei meu bloco de notas em outubro de 2019. Posso emitir agora essas notas antigas
para pagar o fundo rural. Se a nota não foi emitida, não tem fato gerador, né? Então, eu não sei se o Fernando quer acrescentar alguma coisa aí. A situação é que ele não emitiu nota na época e quer saber se que pode emitir agora. Agora. É meio difícil, né? É mais complicado, até porque, pelo que eu entendi, ele tem bloco de nota, então ele teria que voltar a numeração, voltar a data, né? Então, até a gente está na presença do Ari, né? Então, que também pode, se quiser também opinar algo sobre isso, mas é mais difícil, né? É mais difícil. O ideal é que vá se tirando as notas fiscais sempre, né? À medida que faz a venda, dentro do mesmo mês, né? Para não ter que incorrer nessa situação de retroagir, né? É uma situação mais difícil, né? Eu não recomendaria fazer essa emissão retroativa nesse mesmo bloco. Eu não recomendaria. O que eu vou falar agora. Eu recomendo, Vini, que daqui para frente você faça a coisa conforme vai dando passo, né? Exato. O fato gerador, vai lá, emite a nota, fato gerador de venda, emite, faz a guia do fundo rural. Então, começa a organizar as coisas daqui para frente, né? Você já está em 2019 para cá, né? A Cláudia aí comenta do fundo rural, né? Ela perguntou do atraso de 1 ano, né? Que é o atraso do cadastro, que está 1 ano atrasado. E ela também comenta, e também o fundo rural. O fundo rural, 5 anos. A Receita pode cobrar. 5 anos. Porque antes da obrigatoriedade do CAEPF, eu poderia fazer essa contribuição com o número do INSS. Isso, ainda é dessa forma, tá? Tá. É isso que eu quero falar. Assim, ó, depois que foi feito o CAEPF, é que, teoricamente, as pessoas pararam de pagar o fundo rural, que antes era descontado já, né? Por isso que eu estou achando que eles estão, tipo assim, se eu estou devendo alguma coisa, é de janeiro de 2019 para cá, depois que eu fiz o cadastro. Na verdade, você tem como saber se está devendo com base no que a Lucilene já comentou. Você pega o seu bloco de notas, ou sua nota eletrônica, o seu cadastro, e verifica de janeiro de 2019 para cá as notas que você emitiu para CPF, né? E verifica se você recolheu o fundo rural ou não. Se não recolheu, está em aberto. Na verdade, ele não era descontado quando a venda era feita para CPF, né? Ok. É isso, Emerson? Não era descontado nem antes e nem agora. O problema é esse, né? Muitos produtores não observavam isso, né? O fundo rural, ele já existe, a lei é de 8.212, é de 91. Então, não é de ontem, não é de 1 ano para cá, né? A questão é que muitos não observavam isso. Então, eu sempre digo, não observavam, começa a observar daqui para frente. E torcer que não sejam cobrados os últimos 5 anos. Uhum. Entendeu, Cláudia? Tudo certo? Obrigada. Agora tem uma mensagem aqui da Joana, que eu acho que vai ser o que nós vamos trabalhar na sexta-feira. Confiram aí. Eu tiro a Pode falar. a guia do... sim, isso aí o Fernando vai abordar sexta-feira, né? Isso. Aí a Joana sexta-feira volta para a sala aqui, a gente está aqui presente, a gente tira as tuas dúvidas. Vai ser mais a parte prática, né? Hoje foi para a parte teórica, para entender que isso existe, saber que isso existe e por que isso é obrigatório, e, enfim, né? O que é isso, porque muita gente não sabia, apesar de já, como a Emerson comentou, já faz tempo, né, que tem isso, mas muitos não estavam atentos a isso. Então, hoje é a parte mais teórica, e aí a parte prática a gente vai fazer na sexta. Vai ser gravada também, Joana, aí eu posso te passar. Tranquilo. Colocação aqui, deixa eu ver.
Ah, tá, a Joana já colocou aqui, né? Mas vai ser gravado, né, Lucilene? Isso. Você disponibiliza ela. Uhum. Mais perguntas, pessoal? Se alguém quiser fazer aqui também, né? Abre o microfone, faz a pergunta aqui também por áudio. Acho que é isso, então. Não temos mais perguntas. Emerson, você vai participar na sexta também, né? Bom, vou colocar, vou participar, eu vou deixar o meu telefone aqui no chat. Ótimo. Quem queira anotar, ou e-mail também, né? Também a gente responde por e-mail e tira dúvidas. E sexta-feira eu estarei presente também na palestra do Fernando. Também, se for o caso, está podendo contribuir também e aprendendo, né? Aprendendo também no dia a dia, com a lida aí com os produtores. Eu sempre digo, a minha formação é na área contábil também, mas é atrás dos livros só, das leis. Eu não tenho a vivência, eu não tenho a prática lá na ponta. Então, é sempre muito bom quando a gente tem essa oportunidade também de estar aprendendo com alguém, né, com um colega de profissão aí que atende os produtores, né? Sexta-feira estarei aqui, na sala aqui, assistindo a tua palestra também. Perfeito. Agradecer aí o pessoal, né? Agradecer o pessoal aí pela paciência e também a Lucilene aí pela iniciativa, né? Em nome da Acolhida da Colônia aí, que tomou a frente dessa rodada de conversas e que já está costurando uma outra, né, Lucilene? Já está costurando uma outra aí comigo e o Ari. Isso mesmo. Daqui um tempo, né? Isso. E agradeço aí também a disposição e o espaço, tá? Obrigado. Obrigada, Emerson. Obrigada a todos também pela presença. Qualquer coisa a gente vai conversando, vai se falando, né? Acho que esse é um assunto que para muitos é novidade, então acho que como na última palestra, no decorrer dos próximos dias ainda vão surgir bastante dúvidas, né? E vai ser bom que na sexta a gente se encontra de novo, né? Para conversar mais um pouco e tirar mais essas dúvidas. Agradecer ao Fernando também, que participou, que está aí, está também disponível para sexta-feira. E todos que participaram da palestra, muito obrigada. Fiquei bem feliz com a participação, foi muito boa, com as perguntas. É isso aí. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todos. Já vou mandar o link da palestra de sexta agora, começar a distribuir. Começar a divulgar. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.